A paz de Deus, meus irmãos, e a paz dele, de nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Tudo bem com os irmãos? Espero que esteja. Sou vosso irmão em Cristo, irmão Lorival. Estou aqui num bate-papo cristão, irmão, para falar dos assuntos referentes à palavra de Deus. E gostaria de abordar um assunto, irmão, praticamente histórico, né? Muitas vezes o irmão ou a irmã questiona, olha, mas tem tanta igreja evangélica, mas por que tantas denominações, né? Se Cristo é um, Salvador é um só, e surgiram tantas denominações, né? Na verdade, meu irmão, tudo começou, basicamente, historicamente, depois da Reforma. No dia 31 de outubro de 1517, né? Lutero pregou na porta de uma igreja de Wittenberg, na Alemanha, um manifesto com 95 teses em que atacava não só a venda de indulgências, como também outros procedimentos da Igreja Católica, como a negociação de cargos eclesiásticos. Irmão, depois da perseguição do cristianismo, voltando historicamente, até o ano 300 e pouco, a igreja cristã vivia pela fé em Cristo Jesus, né? Depois de tanta perseguição, tantas mortes, os irmãos se procuram historicamente, a igreja cristã, ela foi absorvida, vamos dizer assim, pelo sistema político, né? Dominante, no caso Roma, que oficializou, porque era um domínio bélico mundial, e eles oficializaram o cristianismo, só para os irmãos terem ideia, e ficamos sob o jugo do Estado e da igreja, né, fundada ali por Constantino, que se tornou a Igreja Católica Romana, colocando Roma como sede mundial da fé. E ali todos eram obrigados a seguir aquela fé. Foi falando assim por cima, irmão. Mas de tanta... com o tempo, esses homens desviaram da verdade, vamos dizer assim, né? Muitos entraram dos lados políticos e a igreja se tornou política. Aqui não é a crítica, não estou com intenção de criticar a igreja católica, mas é o que a história conta. Então surgiu também pessoas descontentes com aquela situação. Da onde eram essas pessoas? Do próprio sistema católico romano. No caso, esse aqui era Lutero, Padre Martim Lutero, né? Eu vou falar, ele foi um reformista. Então, nesse ano de 1517, Lutero, ele questionou a Igreja Católica com as indulgências, pessoa para pagar as penitências, os pecados, comprava. É um sistema católico romano, que não estou entrando nessa parte da venda de indulgência, como também outros procedimentos, né? Como negociação de cargo eclesiástico. Quem tinha, subia de cargo, né? O Papa, no caso Leão X, exigiu uma retratação do padre, ameaçando condená-lo por heresia, né? Mas Lutero não voltou atrás e rompeu com a Igreja Católica, dando início à chamada Reforma. Então, na verdade, os pessoal de hoje em dia são protestantes. É a história que conta, irmão. O movimento protestante se espalhou pela Europa, impulsionando pela maior flexibilidade a religiosidade que oferecia. Surgiu algumas mudanças, né? Os inimigos dos reformistas, porque criou os inimigos, né, irmão? Passaram a se referir aos seus seguidores luteranos. Estes, por sua vez, preteriam ser chamados de evangélicos, vamos dizer assim, né? O termo hoje muito usado para se referir aos fiéis da igreja protestante, né? A liberdade pregada por Lutero acabaria abrindo espaço para o surgimento de várias correntes religiosas. Então surgiu outros movimentos, pessoas achando que já o jeito do Lutero precisa ser aperfeiçoado, era de outra maneira, né? E essa autonomia protestante gerou uma variedade de enormes igrejas, denominações. Isso ajuda a entender porque hoje existem tantas ramificações entre os protestantes, entre a igreja protestante, que são as evangélicas. Elas surgiram a partir
do inconformismo do padre alemão Martinho Lutero, 1493 a 1546. Em aceitar algumas práticas da Igreja Católica, Lutero atacava duramente a venda de indulgência, ou seja, a obtenção de perdão para determinados pecados em troca de dinheiro. Então, na Igreja Católica, o cara pecava, pagava lá, o padre dava um valor, pagava, os pecados eram perdoados, né, irmão? Não pedia perdão a Jesus nem nada, era o padre, perdoava, está perdoado, paga lá, aquele valor. Então, ele vendia as indulgências para perdão dos pecados. E as denominações, irmãos, que surgiram nos últimos 500 anos, evangélicos nos países anglo-saxões, onde a reforma protestante eclodiu no século 1600, mais ou menos. O termo evangélico é usado para definir de todas as doutrinas cristãs. Então, todos os evangélicos, não importa a placa, tudo da doutrina cristã, da reforma protestante. Na Alemanha, berço do luteranismo, né, seu uso chega a ser mais específico e é comum se referir a membros da igreja luterana como os evangélicos, excluindo-se o resto dos protestantes. Eles criaram também, né, não somos verdadeiros, o iniciante, né, tem o lado luterano, porque foi nisso que começou, mas surgiu o reformista. E de uma forma genérica de se referir aos concorrentes, né? Então já achava que pegou a mesma doença da Igreja Católica, né? Achando que era o primeirão, né, irmão? Protestantes, depois surgiram os movimentos, outras correntes, protestantes, pentecostais, né? Pentecostais, surgiram várias correntes, né, irmão? Os protestantes históricos, né? O protestantismo histórico, né? Que já são a igreja de Lutero, né? Os calvinistas, tem o do João Calvino, surgiu também um outro reformista, João Calvino, e os metodistas. A maioria das igrejas protestantes rejeita o culto de Maria, né, irmão, da Igreja Católica, e aos santos, o celibato, não o casamento dos padres, clerical, além de admitir práticas como o divórcio e os métodos anticoncepcionais. A Igreja Católica tradicional, né, não aceita esses termos, né, irmão? Então surgiu correntes de evangélicos, assim, como luteranos, praticamente o inicial, os presbiterianos, né, inspirado pelo francês João Calvino, né, pregava a predestinação divina, ou seja, só os eleitos por Deus se salvariam. A teologia do holandês James Armstrong, 1560 a 1609, criaria depois outra vertente da igreja presbiteriana, né? O arminianismo, né, irmão? Os anglicanos, né? O rei inglês, né? Ele, em 1547, queria anular seu casamento, a Igreja Católica permitia, e ali o casamento para unir a outra mulher. Após a recusa, o Papa Clemente VII, ele rompeu com a Igreja Católica e criou-se a Anglicana em 1534. Olha, irmão, que confusão deu, né, irmão? Ficando livre da interferência da Papa Batista, né? Papais Batista. O movimento anabatista já existia quando Lutero começou a questionar a Igreja Católica, mas como outras correntes do protestante, o movimento só ganhou expressão após a reforma e acabou dando origem à Igreja Batista. Então sim, já tinha alguns movimentos, mas não tinha aquele notório, né, falar. Mas e o padre, o alemão, ele deu aquela ênfase, né, irmão? Havia as reclamações, correntes pequenas, mas não crescia, né? Até aí começaram a crescer vários segmentos. Aí os metodistas, irmãos, surgiram na Inglaterra no século XVIII, propondo a reforma da igreja anglicana, baseada na crença da salvação pela fé em Cristo. As ideias metodistas não conseguiram mudar os anglicanos, mas deram origem a uma nova corrente protestante. Ali já na igreja lá do rei lá inglês criou, já começou o movimento também lá. Os metodistas, já falei aqui, né? O protestantismo pentecostal, corrente, irmão, que aparece nos Estados Unidos nos primeiros anos do século XX,
entre fiéis metodistas insatisfeitos com a falta do fervor das suas igrejas. Então o culto estava meio devagar, né? Eles queriam um culto mais fervoroso, né? A igreja católica já era calma, né? E alguns movimentos reformistas achavam que era muito bem calmo. E esses irmãos queriam um culto fervoroso. Aí começou a surgir os movimentos pentecostal, cheio do, né? Os irmãos conhecem os dons do Espírito Santo, depois surgiu outros movimentos e canela de fogo, os irmãos têm passado dos limites, irmão, né? A gente que conhece as igrejas evangélicas, nós sabemos que cada igreja tem um jeito diferente, alguns nem se adaptam, o próprio evangélico, tem pessoas que não adaptam no movimento neopentecostal, né? Ou surgiu o movimento neopentecostal, irmão, agora eu vou falar aqui por cima, né? O movimento neopentecostal é um fenômeno, ele surgiu no ano 1970, irmão, que se difere do pentecostalismo, aquele que veio da Rua Azul, os missionários, vários missionários veio para cá, surgiu a Assembleia de Deus, né? Surgiu a Congregação Cristã no Brasil, que posteriormente era Assembleia Cristã, depois se tornou Congregação, depois de 1936, mais ou menos, mas todo o movimento daquela da Rua Azul ali. E surgiu o movimento dos neopentecostal, essas igrejas mais modernas, o pessoal já não usa aquela tradição, os pessoal mais à vontade, né? Os pastores aí, né? Como Edir Macedo, os outros mais que são os pioneiros, né? Aí surgiram outras vertentes, outras, né? Dissidentes, R.R. Soares, problemas, né? Surgiram e várias denominações também, né? O pentecostal surgiu, né? Modificando, porque era uns cultos mais de prosperidade, melhoria, diferente, né? Estimulava o fiel a buscar a prosperidade em lugar de graça, em milagres, essas coisas. Não, era prosperidade, né? Então é um movimento novo, né? Então ele também explodiu, né, irmão? Porque o povo gosta do ouro e da prata, né? Seus rituais espetaculosos, né? Expulsar demônio, não dispensar os milagres, exorcismo, né, irmão? E não esconde o fato de que a grande parte das igrejas neopentecostais não são muito rígidas a respeito dos hábitos, costumes aos seus fiéis. Algumas delas mantêm forte presença na mídia eletrônica, controlando a programação quando não há as finanças, né? Quando não há as finanças de centenas de emissoras de rádio e televisão no Brasil. Então eles usam mais um meio comunicativo, né, de televisão, cresceram muito, usam teologia da prosperidade, exorcismo, expulsão do demônio, cura, milagre. Então é um momento neopentecostal, surgiu tudo das igrejas. Essas pessoas, os pioneiros dessas igrejas, já viviam nas igrejas tradicionais, que era a Assembleia de Deus, Congregação, o Batista, o Presbiteriano. Eles surgiram, de lá surgiram outras vertentes, né? Aqui tem uma cronologia que fala assim que a Assembleia de Deus, 1910, né? História, doutrina maior, igreja do pentecostal brasileiro é a Assembleia de Deus, porque juntando todas as igrejas supera, né? Ela surgiu no Belém do Pará com aqueles dois suecos, né? Sob a influência de dois missionários suecos vindos dos Estados Unidos, onde frequentava a Igreja Batista. Eles eram a Igreja Batista, organizando nos modos das igrejas pentecostal que surgiram, então aquelas no país da Assembleia de Deus, acredita que por poder supremo do Espírito Santo, e prega com ênfase o evangelho cristão nos cultos. Fiéis oram e cantam em voz alta dentro dos templos. Fiéis no Brasil, 8 milhões e meio, censo de 2015, muita gente, irmão. Esses números dizem a respeito da primeira Assembleia de Deus, surgida no Belém, no início do século XX, trata-se da denominação ligada à Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, a CGKDB, né? Quem pertence à patente do nome do a quem pertence a patente do nome do país ao longo dos séculos. Outras Assembleias de Deus surgiram, a maioria sem qualquer ligação institucional com essa CHDB. Então, a Assembleia de Deus é aquela mais tradicional, né, irmão? Mas existem várias outras assembleias mais livres, mais diferentes, já
não seguindo aquelas linhas tradicionais, já com louvores normal. A primeira assembleia usava aqueles hinos da harpa, cantava aqueles hinos mais clássicos, mais sacro, né? E essas outras agora, as assembleias, a maioria que por aí, já canta os louvores normal, gospel, fugiram um pouco mais daquela linha, mas faz parte da Assembleia de Deus, junto com essas tradicionais. E tem a Congregação Cristã do Brasil, que foi fundada por Luiz Franciscon, os bons sábios da história, fundador daí, também fazia parte desse grupo de missionário que veio da Rua Azusa. Chegando aqui no Brasil, criou-se a Assembleia Reunida em Nome de Cristo, a Assembleia Cristã. Depois, em 1936, surgiu aí como nome de Congregação do Brasil, com o primeiro presidente, Luiz Pedroso, falando de cabeça, irmão. E aí se tornou uma grande congregação que foi se separando dos outros movimentos pentecostal, da Assembleia, se distanciaram, ficaram mais exclusivistas, um grupo mais afastado, cresceu muito com seus métodos, sua uso e costume, orquestra. Então foi um grande movimento, cresceu grandemente, tem uma grande estrutura, uma igreja que tem berço, tem de pai para filho, né, vamos dizer assim, e como a Assembleia de Deus, né, então são um grande ministério. Mas também surgiram outras igrejas, o Evangelho Quadrangular, fundado em 1918, a história da doutrina nascida nos Estados Unidos demorou quase 30 anos para chegar ao Brasil, né, pelas mãos dos missionários que será a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, né? E depois a Igreja Pentecostal, o Brasil para Cristo, né? Segundo o missionário Manuel de Mello, né? A Igreja Pentecostal Deus e Amor, fundado pelo Davi Miranda, né? Grande homem, irmão, eu gostava também dele, né? Programa da rádio, do Davi Miranda. Maiores grupos da Igreja Pentecostal, né? Aí tem a Igreja Universal, que é do de Macedo, o Rei de Deus, a Igreja Internacional da Graça, para que são parentes também, né? Ou cunhado, alguma coisa assim. Igreja Apostólica que nasceu em Cristo, né? Apóstolo Hernani e outra lá. Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra também tem grande força, influência na rádio, teleprograma, TV. Evangélicos pelo mundo, essa eu nunca ouvi falar, irmão. Dizem, embora o Brasil seja de longe o maior país pentecostal do mundo, o fenômeno não é exclusivamente nacional, por ser berço dessa tradição religiosa nos Estados Unidos. Lá, a fonte, né, irmão, veio de lá. Então isso que eu falo, irmão. Então esse monte de denominações, monte de igrejas, vem fruto da reforma protestante, né? Então não existe. Se algum irmão falar, não, irmão, minha igreja é igual a igreja primitiva. Não era. A igreja primitiva era diferente, não havia uso e costume, não tinha essa tradição, eles não se reuniam em templos, que eram perseguidos, se reuniam em suas casas, se comunicavam com o símbolo de um peixinho, o foco deles era Cristo, era uma igreja cristocêntrica, tudo era Cristo, voltado em Cristo, diferente, seguindo nem existia, a escritura foi formada no início da igreja primitiva, né? Surgiu outros líderes, então foi escrito todas aquelas passagens durante o crescimento dessa igreja primitiva. Então as igrejas atuais aqui não tem nada a ver, por mais que alguns seguem algumas doutrinas ou alguns ensinamentos que talvez que falavam da igreja primitiva, não existe uma igreja dizer assim, essa igreja é a igreja primitiva. Mas somos tudo fruto da reforma protestante. Queira você queira ou não, você pode divergir de mim, não tem problema nenhum, mas é histórico. Eu falei uma coisa histórica. Se você não quiser acreditar, está na história, né, bom? Esse é o Bate-Papo Cristão. Quem participou aqui com você foi o seu vosso irmão Cristo, irmão Lorival. Faço parte também do trabalho da comunidade cristã no Brasil, ali na região de Francisco Morato, né? Ali o presidente é o Isaías Gonçalves. Denominação essa de origem de irmãos que veio tudo da Congregação Cristã no Brasil. Então nós fazemos um trabalho semelhante, entendemos em algumas partes que deveria até melhor, né? Não estamos aqui para combater a igreja, né, da qual nós viemos. Ela nunca vai deixar de existir, ela vai continuar do jeito que ela é, e nós do jeito que nós somos, né? Achamos melhor, estamos fazendo a vontade de Deus.
e todos ficam na santa paz de Deus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, compartilhe, me ajude a divulgar esse canal em nome de Jesus.